Bom dia na preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam todos. O corpo de Cristo. Bem, eu quero tentar responder uma pergunta aqui de alguém que ao ouvir a palavra individualismo se dirigiu a mim esta pergunta. Quando alguém sai do sistema antibíblico e não tem onde congregar, ele não é parte do corpo de Cristo? Bom, vamos ver um pouquinho sobre este corpo de Cristo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só corpo, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Bem, o que une-nos como realmente corpo de Cristo não é bem o contato físico, é o Espírito que dele em nós. Eu li 1 Coríntios 12, verso 12 ao 14. E outras escrituras, as quais vamos também ler. Efésios capítulo 1. Vamos ler do verso 13 em diante. É também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Bom, então nós já compreendemos aqui que o que faz a pessoa participar, estar no corpo de Cristo, é ele ser batizado com o Espírito Santo da promessa. Porque o penhor é ele, o Espírito Santo. Não adianta ir à igreja, rezar, orar e fazer tudo errado. É uma canção que tem aí, não sei quem é o cantor que canta, uma música, né? Acho que, não sei qual é o nome do cantor, mas ele diz isso. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Eu acrescentei o orar, né? Porque o que nós temos visto são pessoas alienadas para estarem na igreja, mas não ligadas ao corpo, muitas das vezes. Quer dizer que para estar no corpo de Cristo não precisa de estar ligado a um templo, a uma igreja? Não. Porque se você tem o Espírito Santo, aí a questão fica aqui. Por que você não vai à igreja? Aí a questão muda. Porque a pessoa pode ir, assistir todos os cultos, não perder nenhum e não ter o Espírito Santo. E outra pessoa, no caso de muitos irmãos, nossos irmãs aí espalhadas pelo Brasil, não tem lugar de congregar. Mas isso quer dizer que elas não pertencem ao corpo de Cristo? Definitivamente não. De qualquer forma, vocês estão congregando na palavra.
Eu tenho certeza que se vocês tivessem um local para ir, não para ser salvo, mas porque são salvos. E os salvos amam estar um com o outro. Se você compreende a diferença, eu tenho certeza. Outros têm local, podem ir, têm condição de ir e simplesmente enquadram-se numa rebeldia, conforme Paulo diz na carta aos Hebreus, para não deixar a congregação, conforme uns naquele tempo de Paulo já estavam deste jeito, não indo, não congregavam, mas não é porque não tinha local de congregar, é porque eram rebeldes. Exatamente. Porque eles, lá ali no tempo de Paulo, muitos irmãos não congregavam. Porque não tinha jeito, não tinha como. Então ele diz, Hebreus 10, 25, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, a voluntariedade. Vocês compreenderam agora a questão da voluntariedade melhor? É a mesma questão da contribuição com a casa de Deus. A casa de Deus são as pessoas. Então, quando se tem irmãos, é bom ter um local, tem um local de congregar, os irmãos se reúnem, constroem, dão suas contribuições, suas ofertas, seus dízimos, como muitos gostam de dar seus dízimos. Aí eu pergunto, ele perde em fazer isto? Aí a resposta fica com cada um. Ele perde por ser avarento, por contribuir, ninguém perde. Mesmo se a pessoa não aplicar direitinho, viu? Você fez de bom coração. Então, esta questão de congregar, não é que o que te coloca no corpo de Cristo, congregar. Congregar é o privilégio daqueles que têm o mesmo Espírito. Então eles estão juntos, eles querem estar juntos, você não quer estar junto com quem você ama? Então é isto. Então quando nós participamos deste corpo de Cristo, mas não porque congregamos que somos do corpo de Cristo. Nós somos do corpo de Cristo, por isso nós amamos congregar. Amamos estar na igreja, amamos ver uns aos outros. Você não gosta de ver a sua família? Você está em paz? Você não gosta de fazer as reuniões? Seria tão bom, né? Sem o fermento da maledicência, sem o fermento da inveja. Oh, que coisa boa por isso. Por quê? Para estimular um ao outro. É estímulo. É um exemplo que sempre dão, sempre falam a respeito do tição. Está lá todo quente. Se você tira aquele tição, coloca lá de fora, lá, daí a pouco só tem fumaça, daí a pouco a fumaça acaba e ele esfriou, acabou. Vejam bem essa escritura que Paulo diz aos Hebreus. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos. Oh, meus amados irmãos, eu espero que isso esteja te ajudando muito, a você que fez a pergunta e outros que estão sem congregar, porque não tem o lugar. Se tivessem, certeza que vocês estariam lá, considerando seus irmãos, ainda que sejam poucos,
mas lutando para estar nas reuniões. Quanto menos forem os irmãos, mais devem ter a vontade de estar ali para estimular aqueles que não estão um pouco desanimados, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, há um conselho de Paulo, um conselho apostólico, não deixando de congregar, como é de costume de alguns. Então, a sua pergunta: aqueles que saíram do sistema antibíblico e não têm onde congregar, ele não é parte do corpo de Cristo? Não. Você é parte do corpo de Cristo, e justamente porque o Espírito Santo te revelou, te mostrou que aquilo ali tem muito engano. E em Cristo não tem engano, não tem mentiras, não tem falsas profecias, não tem essas confusões doutrinárias. Conforme Paulo disse a Timóteo, fugir dessas coisas, genealogia, divisões mirabolantes. Ah, que coisa maravilhosa, não é isso? Então Paulo se punha de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então você é parte do corpo de Cristo, mesmo estando distante, mesmo estando longe. E ele diz: e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito da promessa. Você faz parte desse corpo. O seu desejo é louvar junto com os irmãos, é orar junto com os irmãos, é se alegrar junto com os irmãos, é comer junto com os irmãos. Vocês não sabem, a maior parte das pessoas não sabe o quanto é bom se reunir para comer espiritualmente e comer naturalmente também. Ter um lanche, ter umas conversas ali sem o fermento da contenda. Oh, que coisa graciosas! Deus tem nos dado condição de falar a tantas pessoas. Se não fosse esse meio hoje da internet, nós não teríamos. Olha, como que Deus sabia dessas coisas? Queria acontecer isso, então levantou pessoas para falar a voz através deste canal, deste meio, a palavra pura. E você crê como nós cremos, então nós somos um só. É um em Cristo. Nós estávamos separados. Nós estávamos longe uns dos outros, na confusão. Quantas separações. Mas hoje estamos realmente unidos. Porque o corpo de Cristo não está separado. De forma alguma. Há um só corpo e um só Espírito, como também nele fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Vejam bem, agora estou em Efésios capítulo 4, a unidade no corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Você está ligado à palavra. O que nos une é o Espírito Santo. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tenha paz com Deus, tenha paz comigo. Então você procura guardar essa unidade. É um só corpo, muitos membros formando este corpo. Olha, guardar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que você tem é o que eu tenho. O que eu tenho é o que você tem. Você não está tendo um local de congregar?
E o que nós devemos fazer então? Aquilo que Jesus disse. Orai ao dono da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, enquanto estamos aí nessa condição, eu fico pensando naquele tempo quando Paulo estava desbravando ali. Então tinha que viajar quantos quilômetros, quanto tempo todo. E alguns obreiros que tinham com eles foram levantados para dar assistência naquele tanto. Quanto tempo ficavam sem um obreiro chegar lá? Mas quando chegavam, eles estavam na mesma fé, no mesmo amor, com a mesma virtude, a mesma esperança, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Neste corpo e a igreja, e um só Espírito e um só cabeça, que é Cristo, porque a igreja só tem uma cabeça, Cristo, e só tem um corpo, a igreja perfeita de Jesus Cristo, que não andam segundo os homens, não anda segundo o mundo, mas segundo a direção do Espírito Santo. Espero que tenha te ajudado e a todos que nos ouvirem. Deus vos abençoe e ajude-nos, espalhe, anuncie, seja um evangelista, todos sejam um evangelista. Dê o canal, Pastor Júnior lá, Unidos em Cristo, discípulos de Jesus lá, o Pastor Adriano, e assim nós estaremos unidos na mesma fé e no mesmo amor. Em nome de Jesus Cristo, amém.